Agora podemos ver o o porquê Cristo veio aqui na Terra e morreu. Veio por quem e morreu? Por cada um de vocês e também por mim. Porque se o grão de trigo não cai em terra e morre, ele fica só. E estaria vivendo aqui na Terra, mas sozinho. Imagine se todo mundo que vive aqui na Terra morre e somente fica você. O que você faria aqui? Passaria o primeiro dia, você olharia e não encontraria nenhuma pessoa. Passaria o primeiro mês, não poderia falar com ninguém. Passaria o primeiro ano e não encontraria com quem conversar. E nem onde ir comprar alguma coisa. Como seria sua vida assim? Uma vida solitária, sem ninguém mais aqui na Terra. Mas essa classe de vida, Cristo não queria para ele. Mas ele disse que ele poderia ter essa classe de vida. Se o grão de trigo não cai em terra, ele fica só. Mas se cai em terra e morre, produz muito fruto. O fruto de um grão de trigo se obtém aonde? Na planta de trigo, que é o mesmo grão de trigo na forma de uma planta de trigo. E na planta de trigo é que logo vem todo o fruto. Muitos grãos de trigo iguais ao grão de trigo que foi semeado. E muitos filhos e filhas de Deus iguais a Jesus Cristo são os que Cristo terá na planta de trigo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. A imagem e a semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, quando tenhamos um novo corpo, todos seremos iguais a Jesus Cristo, com um corpo teofânico, eterno da sexta dimensão, e com um corpo físico eterno, imortal e glorificado, igual ao corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim seremos a imagem e a semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim se completará a igreja do Senhor Jesus Cristo, o novo templo. E o novo templo será glorificado. O novo templo será glorificado quando nós sejamos transformados. E então tenhamos o nosso corpo glorificado. E esta promessa de Isaías capítulo 60 estará em pleno cumprimento. Capítulo 60, versículo 7 disse: E eu glorificarei a casa da minha glória. A casa da sua glória aqui na terra é a sua igreja, como corpo místico de crentes. E agora, temos a promessa de uma transformação para nós que vivemos e uma ressurreição em corpos eternos para os que partiram, para, assim, estarmos em corpos glorificados, que é a classe de corpo mais importante que há. E essa é a classe de corpo que tem o nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Existem três classes de corpos: corpo físico, mortal e corruptível, que é o que temos, e nos dura pouco tempo. Está o corpo teofânico, que é o corpo de outra dimensão. Para os nascidos de novo, pois esse é o corpo teofânico da sexta dimensão, um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. E para os que não receberam a Cristo como seu Salvador, então o seu corpo espiritual, o seu espírito, pertence à quinta dimensão. Isso é uma classe de corpo. Ou seja, o espírito da pessoa é um corpo de outra dimensão. E o terceiro corpo, que é o mais importante, é o corpo glorificado. Porque este corpo é interdimensional. É a classe de corpo que Jesus Cristo tem. E vejam vocês, não se envelhece e nem tem os problemas que tem o nosso corpo terrenal.
essa classe de corpo é que nós teremos, ou seja, que teremos o terceiro corpo, que é o corpo glorificado. Tivemos o corpo físico, mas esse é temporário. E agora, em breve receberemos o corpo imortal incorruptível, o corpo glorificado. E tudo isso é para os membros do corpo místico de Cristo, que compõem a casa de Deus, o novo templo, que é o templo espiritual de nosso amado Salvador, e que, quando esteja terminado, será dedicado a Deus, e Deus morará nesse templo em toda a sua plenitude. E esse é o templo que, durante o reino milenial, estará funcionando. E desde esse templo é que se obrará para transferir do templo celestial aos seres humanos as coisas através desse templo. Assim que vejam vocês como Deus obrará nesse templo. Agora o tempo já nos acabou para continuar falando de como será quando estejamos no reino milenial. Mas já tem mensagens muito importantes com relação a como Deus estará obrando com esse novo templo, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E se aproximadamente durante esses 2000 anos, Deus obrou grandemente com esse templo espiritual na sua construção. E como será quando esteja construído? Quando esteja terminado? E é Cristo que o está construindo. Um templo para o nosso Deus. E aí, tudo estará atualizado. Tudo que está no céu estará atualizado aí. A representação das coisas que estão no céu estarão aí. E agora, não podemos seguir falando, porque se começamos, não teremos aonde nos deter. Estaríamos vendo as coisas que estão no lugar do átrio, as coisas que estão no lugar santo. E se passamos ao lugar santíssimo, estaríamos vendo tudo que está no céu, no lugar santíssimo. E como se materializa no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo é a era da pedra angular. E tudo que está lá, no trono de Deus, no céu, no lugar santíssimo, ali está o trono de Deus. Assim que vejam o que estará no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Assim é que vamos deixar tudo isto quietinho por aí. Porque se começamos, teríamos que ver várias coisas. Mas, vejam vocês, Cristo esteve aqui na Terra e foi o templo humano de Deus e trono humano de Deus. E desde esse trono humano, Deus falou no meio do povo hebreu. E depois, esse trono humano de Deus subiu ao céu e se assentou no trono de Deus. Agora, no trono de Jesus Cristo, recordem que Cristo tem um trono aqui na terra. E ele se assentará sobre o trono de Davi. Mas logo, ele também disse, ao que venceu, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Portanto, o vencedor que se assentará com Cristo no seu trono será o trono humano que ele terá. E deixamos por aí. Só Deus é digno de adoração e serviço. João, o apóstolo, quando viu essa manifestação de Cristo em seu anjo, quis adorar ao anjo. E o anjo lhe disse, não,
adora a Deus. Por quê? Porque só Deus é digno de adoração e serviço. Mas vejam, João é um apóstolo, conhecedor da palavra de Deus, e quis adorar ao anjo em Apocalipse capítulo 19. E o anjo disse que não. E logo no capítulo 22, tentou de novo. E o anjo lhe disse que não. Mas o que João estava vendo no anjo de Jesus Cristo que quis adorá-lo? Estava vendo nada menos que a Cristo, o anjo do pacto, manifestado através do seu anjo mensageiro. A revelação de Jesus Cristo estava em seu anjo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. E agora a revelação de Jesus Cristo é através do seu anjo. E agora, para o último dia, a revelação de Jesus Cristo em e a sua igreja é através do seu anjo. Por isso Jesus disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16. E Apocalipse 22, verso 6 disse: E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Essas são as coisas que Cristo em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 disse que nos daria a conhecer. Quando disse com essa voz de trombeta: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E agora, em Apocalipse 22, é através do seu anjo que ele as dá a conhecer. Porque o seu anjo vem a ser o instrumento de Cristo. Como 7 anjos mensageiros foram os instrumentos de Cristo em cada era, onde Cristo se velou e se revelou à sua igreja e à sua igreja. E para o último dia, no lugar santíssimo do seu templo, Cristo estará velado e revelado em seu anjo mensageiro e nos dando a conhecer todas essas coisas que em breve acontecerão. E aí teremos se atualizando e Cristo transferindo as coisas que estão no céu, as transferindo à terra, em e a sua igreja. E as coisas que estão no céu estarão representadas na sua igreja. E as que estão no lugar santíssimo do templo celestial estarão refletidas na sua igreja. Onde? No lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Assim que até o trono aí estará representado. Bom, vimos aí algo muito importante. E assim como Deus fala desde o trono no céu, e logo falou desde o seu trono humano, quando Jesus esteve aqui na terra, o seu trono humano e seu templo humano. Cristo, vejam vocês, esteve falando através de cada mensageiro em cada era. E para o último dia falará através do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve acontecerão. Porque esse será o instrumento de Cristo para o último dia. Esse será o que obterá a bênção de se assentar com Cristo em seu trono, o trono de Davi. Agora, Cristo falará através do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve acontecerão neste tempo final. Porque esse será o instrumento que ele prometeu enviar para dar o testemunho de todas essas coisas nas igrejas. O mesmo que enviou a João em espírito, em corpo teofânico, o enviará à sua igreja em carne humana no último dia. E através desse mensageiro, Cristo estará velado e revelado e falando à sua igreja neste tempo final. E agora recordem que todas as coisas que estão no templo que Moisés construiu e no que construiu Salomão são tipo e figura das coisas que estão no céu. São a representação.
E assim também, na Igreja de Jesus Cristo, estará a representação das coisas que estão no céu. Estarão na Igreja de Jesus Cristo em pessoas, em seres humanos. Assim é que, quando passamos pelo lugar santo do templo espiritual de Cristo e vemos como se materializou as coisas que estão no céu, no templo espiritual de Cristo, como havia se materializado, mas em tipo e figura, nas coisas que estavam no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu. Mas agora, tudo se materializa em seres humanos, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, a Igreja do Senhor Jesus Cristo é celestial. Ainda que está aqui na terra, mas não é deste mundo, como tampouco Cristo é do mundo. E a Igreja de Jesus Cristo é a que tem a adoração correta ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é aí onde ele se manifesta e onde adoram a Jesus Cristo, porque aí é onde Cristo está e onde ele se manifesta de etapa em etapa. E é aí na sua igreja onde nascem os filhos e filhas de Deus, onde nascem de novo através do Espírito Santo, que está na igreja, no templo espiritual de Cristo. E é aí aonde a adoração ao verdadeiro Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se realiza de era em era, sempre em tempo presente, sempre na era presente. E se adora a Deus, é porque só a Deus é digno de adoração e serviço. Essa é a casa de Deus. É por isso que tem o sangue do Cordeiro. E por isso, os filhos de Deus, na casa de Deus, a igreja, estão protegidos com e pelo sangue de Cristo. Aí é onde os primogênitos de Deus estão, bem seguros. Como estavam os primogênitos no meio do povo hebreu lá no Egito, quando a morte passou à meia-noite. Em suas casas, o sangue do Cordeiro Pascual estava aplicado sobre o portal e os umbrais das portas. E o Cordeiro estava dentro, e o estavam comendo assado. E agora nós estamos comendo a Cristo, a palavra. E o seu sangue está aplicado na casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, e em nossas almas. Por isso estamos seguros na casa de Deus, sendo alimentados com a palavra de Deus e adorando ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque só Deus é digno de adoração e serviço. Que as bênçãos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, sejam sobre todos vocês e também sobre mim. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve todos os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos, e nós os que vivemos sejamos transformados. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes. E passem todos uma boa noite.